Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa série. Meu nome é Paula Frota e eu sou mãe da Júlia, meu anjo de luz. A gente tá ali em casa curtindo o nosso mundo mágico, o nosso lockdown que, ao contrário para alguns, né, foram momentos muito trágicos, foram momentos muito pesados e a gente tem total respeito, a gente entende porque, inclusive, a nossa família passou por momentos muito delicados durante o lockdown. Mas para nós, diante das nossas circunstâncias, diante de todo o cenário que a gente estava vivendo com a Júlia, de saber que ela iria passar por uma cirurgia e que quanto mais feliz ela tivesse, quanto mais tranquila, e que a tranquilidade da Júlia estava em mim e no Luiz, e quanto mais eu e o Luiz estivéssemos juntos como unidade, quanto mais a gente estivesse ali entrelaçados para suportá-la naquilo que ela iria passar, mais tranquilo e feliz ela ia ficar. E esse foi assim que a gente viveu o nosso lockdown, com a oportunidade do Luiz ficar 24 horas em casa e da gente viver aquilo dali intensamente. E foi o que a gente fez. A Júlia nunca dormiu sozinha. Eu nunca tive essa maturidade, gente. Desculpa para quem tem. Eu admiro, inclusive, mas cama compartilhada é algo que faz parte da minha realidade. Porque eu não tive essa maturidade, confesso. Então a Júlia dormia entre eu e o Luiz ali. A Júlia acordava às 5 da manhã e aí eu olhava para ela, dava de mamar já às 4h30, que era o último horário que ela mamava ali na madrugada. Aí ela dormia mais um pouquinho, mais 5h30, 5h40 ela despertava e tirava a chupeta da boca. Ela não chorava nada, ela tirava a chupeta da boca e começava a conversar e olhava para mim, eu olhava para ela e falava assim: filha, a mamãe agora está fora do expediente, agora é com seu pai. E como se ela entendesse, ela rolava pro lado dele, ia se esticando até chegar próxima do rosto e começava a puxar a barba dele para ele levantar. Ele levantava, pegava ela, ia pra sala, curtiam, brincavam, tinha um momento deles, só deles, eu tinha um momento com ela, só dela, eu tive a oportunidade também de descansar um pouco mais. E ali a gente foi vivendo aquele mundo de fantasia. Até que o telefone toca numa sexta-feira. Coincidentemente ou não, estávamos eu e o Luiz assistindo um filme do Chico Xavier ali na sala. E a gente estava conversando justamente sobre tudo ser perfeito no momento que é, sobre a questão das nossas escolhas, sobre como a gente estava vivenciando aqueles 15 dias, que tinha sido uma oportunidade. A gente estava, naquele momento em que o telefone toca, a gente estava reconhecendo que aqueles 15, 20 dias que haviam passado, na verdade, tinha sido uma oportunidade, um presente pra gente, que apesar do mundo estar passando por um momento tão difícil e desafiador, e que a gente internamente também, de acordo com o que a gente iria vivenciar logo em seguida, ali baseado só na cirurgia, porque a gente nem pensava no que iria acontecer, a gente começa a agradecer, a gente começa a chegar à conclusão de que foi uma dádiva tudo que a gente viveu, que a gente estava muito feliz, que a gente era muito privilegiado de poder estar nós dois ali, né, de dar esse conforto para a Júlia, de nós dois estarmos presentes, de fazer ela ficar cada vez mais tranquila, porque ela estava muito feliz, ela estava muito gostosa, ela estava muito fofa. E que a gente estava ali também para se apoiar, para interagir, para a gente também, né, para não ficar com caraminholas na cabeça, não dava tempo. Porque como a gente estava muito junto, quando um começava a pensar alguma coisa, a gente já desabafava, a gente já falava, o outro já vinha, já supria aquela necessidade, já ajudava a elaborar aquele pensamento, aquele sentimento que era mais tortuoso. Então a gente conseguiu e aquilo ali foi um presente, né? Porque a gente se fez presente, a gente vivenciou cada momento, a gente curtiu cada momento e a gente estava mais unido do que nunca. E a gente veio com essas reflexões através do filme do Chico, que a gente começou a pensar também sobre o que era a espiritualidade, o que era a nossa fé, como a gente estava melhorando nessa questão da fé, como a gente estava melhorando em relação a tudo isso. A gente estava vendo essa nossa evolução. O telefone toca e então os médicos avisam pra gente que ainda que a Júlia, né, na sexta-feira seguinte, eles achavam por bem realizar a cirurgia dela. Apesar de ser um feriado, eles iriam fazer a cirurgia dela naquele dia, na sexta-feira seguinte, no dia 10 de abril, e que, apesar da Júlia não ter completado os 6 meses, não haveria problema. Então, a gente desliga o telefone com aquela informação, por quê? Na sexta-feira seguinte, a Júlia estaria com 5 meses e 3 semanas e pouquinho. Faltaria ali 5, 6 dias para ela completar. Faltaria 5 dias para ela completar 6 meses. Então, já que era desse jeito, eles acharam por bem antecipar, porque no hospital que eles iam operar, não tinha casos de Covid ainda.
não estava tendo caso de Covid e era o momento mais seguro para fazer a cirurgia na Júlia. O meu coração respirou aliviado porque eu ainda tinha aquela sensação de que a Júlia precisava operar, que aquilo precisava acontecer. A gente desligou o telefone com aquela certeza. A Júlia olhava pra gente, a Júlia tava naquele dia, gente, que nem no dia do médico, calma e tranquila, como eu nunca vi antes, sabe? O Luiz falando com o médico, eu com ela no colo, e ela prestando atenção na ligação como se ela soubesse o que estivesse acontecendo ali. A gente desliga aquela ligação com alguns procedimentos para fazer ao longo da semana. E a gente começa então falando, então vamos arrumar as coisas, vamos se preparar pra gente poder, né, manter essa semana também do mesmo jeito que a gente viveu esses 15 dias. A semana passa, chega a véspera da cirurgia, as malas já estão prontas pra gente ir pro hospital, a Júlia tá super tranquila, ela tá super feliz, nosso objetivo de mantê-la em paz, a gente conseguiu, apesar da nossa aflição, apesar dos nossos momentos às vezes angustiantes que a gente sentia, a gente dá conta de fazer isso com ela. Eu coloco a Júlia para dormir um pouco mais cedo, porque a gente iria internar no hospital na véspera. Então, a cirurgia ia acontecer no dia 10 de abril de 2020, que era uma sexta-feira da paixão. E a gente se interna na quinta-feira à noite, né? Na véspera dessa cirurgia. Então eu coloco a Júlia pra dormir, porque eu sabia que ali no hospital, a noite dela poderia ser mais confusa, ela poderia estrear o lugar e tudo mais. Então eu faço todo o ritualzinho dela umas 2 horas antes, coloco ela pra dormir um pouco, tudo, ela dorme. Dorme muito bem, enquanto eu termino de me arrumar, o Luiz termina de se arrumar também. E ali a gente sai às 10 da noite pra ir ao hospital, internarmos todos pra poder ficar com a Júlia, pra ela poder operar no dia seguinte. E ali no hospital, a gente já começa tendo alguns problemas. Por quê? Porque não pode ser tudo perfeito nessa vida, né? A gente chega no hospital, nós 3, eu fico sabendo, o anestesista me liga, perguntando o peso da Júlia, eu respondo o peso dela, ele fala, olha, Paula, o último horário que você pode dar de mamar pra ela é às 2h30 da manhã, depois disso ela tem que entrar em jejum. Aí meu coração já apertou, que eu falei assim, Jesus, ela só vai operar às 7, ela vai ficar todo esse tempo em jejum, essa garota vai acordar com fome, tudo aquilo que a gente fez dela ficar tranquila, feliz e alegre, entrar na cirurgia tranquila e feliz, vai por água abaixo. E aí eu falei, não, Paula, respira, tá tudo bem, faz parte do processo, você vai conversar com a Júlia vai entender. A gente chega então no hospital, a gente dá entrada nos papéis, sobe pro quarto e ali, a hora que a gente chega no quarto, a enfermeira vem e fala que o Luiz tem que ir embora. Não, naquele momento eu desabei, eu falei, como assim ir embora? Imagina, ele não vai embora. E ela, não, porque ele não pode ficar, porque não tem lugar pra dormir. Daí eu olhei pra ela e falei assim, moça, presta atenção, nesse quarto tem 2 camas, o quarto é particular, né? Ninguém vai dormir mais aqui com a gente. Então, eu vou dormir em uma, o Luiz vai dormir na outra. Não tem discussão. Eu falei, ele não vai embora. Eu falei, ele não pode ir embora. Se ele for embora, minha filha vai operar amanhã. Se ele for embora, eu vou ficar nervosa e nada vai dar certo. E aí eu comecei a falar com a moça, a brigar com a moça, com a enfermeira. E ali naquela discussão, eu acho que ela compreendeu o meu nervoso, ela compreendeu tudo o que estava acontecendo. E ela falou, olha, realmente o seu quarto é particular, esse leito não vai ser ocupado, então ele pode ficar como seu acompanhante. Uma vez que você não conta, né, porque a Júlia é dependente sua, então não é que você é acompanhante, a Júlia é como se fosse uma pessoa só. Aí eu respiro um pouco mais aliviada daquela primeira discussão, daquele primeiro estresse naquele momento. A Júlia tá conversando com a chupeta dela, entendeu? Aquelas 2 horas que ela dormiu em casa foi ótimo pra ela tá nem aí pra paçoca. E então começa a segunda discussão. A enfermeira vem e fala, olha, a Júlia vai dormir no berço, né? Eu falei, não, minha filha não vai dormir no berço. Ela, por quê? Eu falei, porque ela nunca dormiu longe de mim. A Júlia, se ela dormir no berço, ela não vai dormir. Eu preciso que ela durma para que ela esteja descansada para a cirurgia dela. Então ela não vai dormir no berço. Não, mas é que tem um risco do neném cair da cama. Eu falei, olha, eu entendo, eu sei que é o seu trabalho, eu sei que tem esse risco. Eu compreendo todas tudo que é ruim, né, dessa minha postura, mas você me traz um termo de autorização, você me traz um termo de responsabilidade, eu me responsabilizo se a minha filha cair da maca, da cama, enfim, mas ela vai dormir comigo.
Aí eu falei, a maca ainda tem essa gradinha aqui, ó, tá perfeita. Eu falei, outra, eu não vou dormir. A Júlia vai dormir, eu vou deitar aqui com ela, pra ela ficar aconchegada, pra ela se sentir bem, pra ela conseguir descansar, e vai ser isso. Aí a moça vendo que não ia ter jeito, que eu não ia arredar o meu pé, que eu era mais teimosa, né, do que um burro quando empaca, e que não ia dar jeito, ela aceitou, né, eu assinei um termo de responsabilidade. E aí eu pedi pra ela 2 cobertores, então a gente levantou a grade da cama, eu fiz uma de MacGyver ali, só vai entender quem é da década aí de 80, 90, porque senão não vai entender quem que era o MacGyver. E aí eu amarrei o lençol assim naquelas grades, pra ela não passar o pé nem nada, pra não se machucar, pra ela não cair. Dei de mamar pra Júlia, deitei ela lá e falei pra enfermeira, ela vai passar por mais algum exame? E a enfermeira falou, não. Eu falei, ok, então vou pôr ela pra dormir. Fui colocar ela pra dormir, a hora que a Júlia consegue pegar no sono, a hora que a Júlia deita, que o Luiz também dorme, que a gente começa a relaxar, a enfermeira vem com a notícia de um exame que a Júlia precisaria fazer. Mas isso eu te conto no próximo episódio. Até lá!